Romanos capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Essa maravilha de leitura que nós vamos fazer. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Pai, é realmente muito especial poder estar na tua casa, casa de oração, de adoração, mas também um local de reunião, de comunhão. E nesse momento, Pai, de instrução da tua palavra, estamos diante dela, de coisas realmente maravilhosas, grandiosas, que homem nenhum pode contemplar, mas podemos sim, Pai, através do Teu Santo Espírito, que nos revela, nos mostra, e Ele é o autor dessa palavra. E nesse momento nós pedimos, Senhor, humildemente, porque precisamos, somos dependentes, totalmente dependentes do Senhor, para que a Tua palavra, ela realmente venha ao encontro das nossas necessidades, edificando as nossas vidas, tirando dúvidas, confrontando, fazendo mesmo, Pai, que nós firmemos cada vez mais nas Tuas coisas, na Tua palavra, e também transformando vidas, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Te peço por cada professor e especialmente por cada um que chegou aqui, seja uma criança, um jovem, um adulto, que possa, Pai, receber realmente o alimento espiritual e que sirva assim, Pai, para a edificação. E se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor dê como realmente Te apraz. Entregamos essa escola bíblica em Tuas bondosas mãos. É isso que nós Te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos estacionados, no verso 31, dessa parte aqui do capítulo de Romanos, no capítulo 8, e com essa pergunta aqui. O apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? E as coisas que ele está perguntando, que está tratando, é realmente tudo que ele vem
trabalhando nessa carta, desde o capítulo 1 até o capítulo 8. Está tratando realmente de um bem maior, que é a tão grande salvação, à vista mesmo do que Deus fez pela humanidade. Nós sabemos, a Bíblia declara que todos nós, todo homem que nasce nesse mundo, nasce já destituído da glória, da graça de Deus, contaminado, realmente condenados devido ao pecado. Mas Deus, a Bíblia diz, sendo rico em misericórdia, pelo quanto nos amou, né, Ele enviou Jesus Cristo como o Salvador, aquele realmente que fez a paz com Deus novamente. E aqueles que recebem, né, aqueles que creem, eles estão livres, livres sim, como a Bíblia fala aqui no capítulo 8 de Romanos, no verso 1. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os benefícios dessa tão grande salvação, que nós assim identificamos como o bem maior que Deus tem nos dado, né? Então, essa tão grande salvação, à vista dessas coisas, Paulo faz várias perguntas com respostas afirmativas, né? À vista de tudo isso que Deus já nos fez, dessa tão grande salvação que livra o homem, né, da penalidade, da condenação do pecado, que livra o homem da presença do pecado. Um dia isso ainda vai acontecer, no futuro, no porvir, nós seremos assim libertos, né? A redenção desse corpo. Então, nos livra assim da presença do pecado. E agora, nesse exato momento, nós estamos numa caminhada, né? A nossa peregrinação. Essa tão grande salvação tem o poder de nos livrar do poder do pecado em nossas vidas, né? O pecado, nós vimos no capítulo 6 e capítulo 7, apesar de ser presente nesse nosso corpo, ele não terá domínio sobre nós, né? É uma promessa de Deus. Então, à vista de tudo isso, primeira pergunta, Paulo fala, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Do verso 31 ao verso 39, irmãos, é garantia, viu? É uma garantia, é uma certeza, é uma segurança que nós temos já, o que a grande salvação dá para os filhos de Deus. Garantia absoluta, não é, que aquele que começou uma boa obra, uma excelente obra em nós, ele vai completar, né, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, Paulo aqui assim nos dá afirmações, firmezas, confiança para vivermos, né? Então, a primeira pergunta, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu tenho dito que Paulo aqui não está dizendo que não tem ninguém contra ti. Não é isso, não, muito pelo contrário. Nós temos inimigos, identificamos inimigos poderosos, que primeiramente, não é, são os inimigos de Deus, e por conseguinte, por tabela, né, são inimigos agora dos filhos de Deus. Então nós identificamos, aliás, a palavra de Deus mostra quem são, né, cada um desses inimigos, e nós estamos assim tratando de cada um, irmãos, porque é importantíssimo na tua vida, na tua caminhada, porque nós estamos realmente numa guerra, né? Numa batalha, num campo de batalha espiritual. A Bíblia fala mesmo disso, e nós temos que saber quem nós estamos enfrentando, quem são os nossos inimigos. Então, há sim, não é, tudo contra ti, tudo contra nós, contra os filhos de Deus. E aos exteriores, externos, inimigos, que nós mostramos nos últimos estudos, o diabo, né? O Satanás, o adversário, o inimigo de Deus. E, por último, nós tratamos do mundo, o mundo tenebroso, o velho mundo
com todas as suas características. Ambos, né? Tanto o diabo como o mundo, com as suas características, que são realmente inimigos teus, inimigos meu, inimigos de Deus. E por último, hoje, se der tempo, tudo bem, se não, a gente continua, né? Eu queria tratar do terceiro inimigo, um inimigo interior, né? Os dois exteriores, o diabo e o mundo, e esse inimigo interior, que a Bíblia chama de carne, né? A carne. Se você ver aqui em Romanos, no capítulo 8, mesmo no verso 7, Paulo vai tratando, né, da carne. Então ele diz, olha, por isso o pendor da carne, ou seja, a inclinação, é a mesma coisa, da carne, é inimizade contra Deus, né? A carne é uma inimiga de Deus, diz aqui, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, aquilo que não está sujeito a Deus, que não se submete a Deus, que não se submete à lei de Deus, torna-se um inimigo de Deus, né? Então, a carne, lá em Gálatas capítulo 5, diz assim, né? Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E ambos são contrários, né? São inimigos, não há conciliação. Então, a carne, ela é um inimigo de Deus e é um inimigo seu, um inimigo do Filho de Deus. Então, eu queria hoje, mais uma vez, né, assim, escancarar, né? Esclarecer o que é realmente a carne, porque às vezes o povo de Deus, o crente, não dá a devida importância desse inimigo íntimo, né? Inimigo seu, a carne, trata ela de uma maneira errada, errônea. Então vamos esclarecer o que é realmente essa carne, né? Olha, amados, a carne, inicialmente, ela não se tornou um inimigo ela não era um inimigo de Deus, muito pelo contrário, essa natureza que a Bíblia chama a natureza carnal, a natureza humana, ela foi criada por Deus, né? Criada por Deus, é obra de Deus, um Deus que criou os céus e a terra, e no sexto dia, Ele criou a carne, né? Criou o homem, criou a mulher. Se você abrir a sua Bíblia em Gênesis, que se chama Origens, né? Gênesis quer dizer origem, e aqui tem a origem, a gênese realmente da carne, né? Gênesis capítulo 2, no verso 7, diz assim a palavra de Deus, olha. Então, o Senhor Deus, formou, criou, não existia, formou o Senhor Deus ao homem, veja, do pó da terra, e lhe soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser uma alma vivente. Ou seja, na palavra de Deus, nós vamos encontrar assim, nomes, né, que mostram, que realmente definem o que é a carne. Então, aqui está a formação dessa carne, né? Ou seja, não existia um corpo, e Deus o formou do pó da terra, um corpo, e soprou as narinas, ou seja, o fôlego de vida, e a junção do corpo com esse espírito, né, essa alma, se passou a ser uma alma vivente, ou seja, uma carne que é composta de corpo, alma
e espírito. Vai haver, né, nas Escrituras, muitos falam do bipartite e do tripartite, né? Corpo e alma, corpo, alma e espírito. Mas eu não quero entrar em polêmica, mas a minha compreensão é de corpo, né, essa matéria, a alma, essa pessoa que é viva, espírito, alma vivente, essa que está comunicando contigo aqui, e o espírito, né, que eu acredito assim como a comunhão com Deus. Então, uma coisa perfeita, porque Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele, e nós sabemos que Deus é 3 em 1, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E eu acredito sim, o homem como corpo, alma e um espírito perfeito, que havia plena comunhão, né? Plena comunicação com Deus. Então, essa é a natureza mesmo criada por Deus. Corpo, alma e espírito. Mas houve algo terrível, né? Nessa carne que foi criada por Deus, perfeita, em plena comunhão com Deus, houve algo terrível realmente que aconteceu. Essa natureza, essa carne, ela caiu. Houve uma queda, caiu mesmo em desobediência, em desgraça, ou seja, a carne caiu, esse trio, né, caiu, houve uma queda, e nós sabemos aqui onde nós estamos, em Gênesis, como aconteceu essa queda, né? A Bíblia fala aqui, olha, no capítulo 1, aliás, no capítulo 2, no verso 15, quando Deus tomou, pois, o Senhor Deus o homem, e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem. Deus deu ao homem, né, uma ordenança de cultivar e guardar o jardim. E disse, verso 16: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, essa era a ordem de Deus, que a carne, né, essa carne perfeita, tinha todas as condições, as possibilidades de obedecer perfeitamente. Mas, infelizmente, né, houve um ato de rebeldia, de rebelião. O homem, né, tomou mesmo a decisão de desobedecer e obedecer outro inimigo, o autor do pecado, o diabo, Satanás. E é Deus, esse Deus que ele é imutável, né? A Bíblia diz que passará os céus, passará a terra, porém a palavra dele não passará. Deus executou a sentença, julgou, e o homem, né, por esse ato de rebeldia, de desobediência, sofreu a punição, ou seja, a queda, né? Então, veja o que diz aqui a palavra de Deus, a sentença, né, que afetou toda a criação e a carne, né, essa carne realmente que Deus tinha criado perfeita. Diz aqui, olha, no capítulo 3, do verso 17, e Adão, o chefe da raça, não é? O gerente da raça, disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. As consequências a toda a criação que nós estamos vendo e já vimos, né?
Mas veja, essa carne perfeita, não é? Diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, irmãos, a morte, né, a consequência da desobediência, como é definido como pecado, diz: o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, o salário do pecado é a morte, né? Então, a morte passou a existir nessa carne, né? Nessa perfeição. E quando se trata de morte, eu tenho dito para os irmãos: olha, lembra de separação, tá? A morte causa separação. Então, o que houve nessa carne perfeita? A morte trouxe, o pecado trouxe separação. Primeiramente, a morte espiritual, não é? O homem passou a ter uma morte espiritual, morto. Perdeu aquela condição inicial de comunhão com Deus, não é? O espírito que havia comunhão foi perdido, a morte espiritual. Ficou só o corpo e a alma, né? Essa alma vivente, que com o passar do tempo, ou seja, enfrentou, que nós chamamos a morte física, a morte natural, a morte material, que separa dessa carne que já estava sem o espírito, agora separa o corpo da alma, não é? Que nós chamamos a segunda morte. E há uma terceira morte, aliás, uma segunda morte, né? A morte que nós chamamos, quando eu falo nós, a Bíblia, a morte eterna, que é realmente a separação agora definitiva da presença de Deus, aonde o corpo, a alma, eles vão mesmo ser novamente reunidos, né? Deus vai ressuscitar esse corpo com essa alma e vai lançar. A Bíblia chama no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja, né? A carne, ela se tornou mesmo uma natureza caída. Não só caída, né? O que o pecado fez, mas uma natureza contaminada. Passou a ser contaminada pelo pecado. A Bíblia diz lá em Romanos 5,12, né? Por um só homem entrou o pecado no mundo, e eu acabei de mostrar a gênese, o começo, onde foi o acontecimento dessa queda. Através de Adão, por um só homem entrou o pecado no mundo, né? Não tinha pecado no mundo, mas entrou. E lá Romanos 5,12, né? Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, ou seja, o preço, a consequência do ato de desobediência. Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também, né? A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, a partir de Adão e Eva, dessa carne caída, dessa carne contaminada, o fruto passou a ser também carnes condenadas. O salmista lá em Salmo 51,5, ele diz: em pecado eu nasci, né? Eu nasci na iniquidade, e em pecado me gerou realmente a minha mãe. Então, o pecado passou a dominar, a ser o dominante dessa carne, que se compõe de corpo e alma, né? Então, o pecado faz parte agora da nossa natureza carnal, da nossa natureza caída, ou seja, um corpo e uma alma enfermos, com enfermidades, doente, uma patologia, né?
que é a doença. Eu estava consultando os universitários. As doenças passou mesmo a fazer parte dessa carne caída, dessa carne contaminada. Ou seja, as doenças do corpo, as físicas que nós enfrentamos, né? A medicina, a patologia, ela mesmo descreve todos, os médicos que estão aqui são especialistas nessa área, né? Que nós enfrentamos. E as patologias da alma, as psíquicas, né? O psique da alma, as doenças da alma que realmente também os médicos eles classificam, né? Os transtornos, as depressões, as dependências, alucinações e etc, e etc. Então o homem, ele é doente, e a causa dessa doença, tanto física como da alma, psíquica, é o pecado que habita em nós, né? Que realmente o Senhor Jesus, maravilhosamente, ele diz, olha, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. E nós somos aconselhados, nós todos devemos, né, buscar o auxílio dos médicos, tanto para as nossas doenças físicas, como para as nossas doenças psíquicas. Muitas vezes, né, eles são estudiosos, maravilhosos, ajudam. Até tem a medicina avançada, né, tem as drogas, tem os tratamentos e tal, que com sucesso até nós encontramos cura para várias doenças, né, enfim. Mas há aquelas que não têm cura, e não tem médico, não tem psicólogo que dê jeito, porque é doença mesmo que você vai ter que conviver até a morte, né? Jesus curou lunáticos, pessoas com problemas psicológicos, mas depois morreu, né? Curou pessoas com enfermidades, depois morreu. Mas existem doenças, tanto do corpo como da alma, que não são curáveis, né? São tratáveis, e aí sim, as terapias para você andar, ter uma qualidade de vida, não é isso, doutores? Mas a cura mesmo, só Deus pode fazer. Quando, né? Estou falando de corpo, viu, de carne. Esse corpo será realmente transformado. No momento, não. Eu convivo, né, com uma doença que é incurável, e alguns irmãos aqui tratam, tem paliativos, e os psicólogos também, né, tratam de pessoas que talvez não tenham cura, mas tenham melhores condições de vida, né? Então, procurem, irmãos, vão. Mas eu quero mostrar o que o pecado fez, né? A desgraça realmente afetou a natureza do homem, que era uma criada perfeita, mas tornou-se caída, contaminada, e a Bíblia fala uma natureza corrompida, né? Corrompida pelo pecado. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, diz assim a palavra de Deus, ó. Isaías capítulo 1, versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Então agora pensa não só no corpo, mas na alma, tá? Que é a carne, né? Diz, olha, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo, né? Então o homem está contaminado, não só a carne, mas a alma, o coração. A Bíblia fala, né? O Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, ele diz assim, olha, Mateus capítulo 15,
no versículo 18, porque o que sai da boca vem do coração, e isso é o que contamina o homem, não é? A contaminação dessa carne que envolve o corpo e a alma. Quero deixar isso bem claro, que é importante, você vai ver, não é? Porque, veja, do coração procedem os maus desígnios, tudo vem, né, da mente, uma mente doente, uma mente mesmo corrompida, uma mente mesmo contaminada. Vem os homicídios, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. A Bíblia fala, irmãos, das contaminações da carne e das contaminações do espírito, né, que são realmente a alma, ou seja, que se tornam ações, né, que vêm da intenção. A intenção do homem já é uma intenção contaminada. Lembra que o Senhor Jesus falou, né? É mesmo em Mateus, abra sua Bíblia, no capítulo 5, no Sermão do Monte, ele estava dizendo assim, olha, verso 27, Mateus 5, 27, ouvistes o que foi dito, não adulterarás, né? O adultério, ele é uma consumação prática de um relacionamento extraconjugal, né? De um relacionamento fora do casamento, realmente um pecado contra Deus. E a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. É uma relação não aprovada por Deus, né? Então diz, olha, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher, qualquer um que olhar para uma mulher, eu posso olhar para uma mulher sem nenhum problema, mas aqui está o problema, com intenção impura, né? Com intenção impura, veja, no coração já adulterou com ela. Olha o nível, né? Eu posso olhar normalmente, mas se o meu olhar for com intenção, com cobiça, e a Bíblia diz, né, não cobiçarás a mulher do próximo. Jesus está dizendo que você já adulterou com essa mulher, né? É muito sério, né, irmãos? E vale para o homem, vale para a mulher também, né? Aquela que olhar com intenção para o homem de outra mulher, né? Então, é isso que a Bíblia fala, né? A contaminação da alma. E aí, irmãos, é uma desgraça mesmo, né? Coisa terrível. Ou seja, a carne corrompida. E a Bíblia fala de uma carne que se tornou, né, totalmente depravada, a depravação total, devido à sua contaminação de estar corrompida. E tem mais, né? Carne mesmo de natureza caída, contaminada, corrompida, e de obras, as obras realmente conhecidas, são conhecidas. Abra sua Bíblia aqui em Mateus, em Gálatas, né, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, e no verso 19, diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne, né? Então está bem claro, irmãos, é esse pacote de corpo e alma, né? As obras da carne são conhecidas, eu diria bastante conhecidas, íntimas, tua, né? Íntimas minha, nós sabemos. Então diz aqui, Paulo dá uma relação, né? Prostituição
impureza, lascívia, relacionada à área sexual, não é? Do homem, carnal. Tudo aqui que envolve. Depois fala, olha, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Eu diria de área mesmo social, não é? De comunhão, de relacionamentos. E coisas semelhantes a esta, que eu tomo a liberdade de incluir as patologias, né, espirituais, que vêm no pacote, né, dessas obras aqui. E diz, olha, e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. E aqui está o teste. Os que tais coisas, vejam, praticam. Quem pratica essas coisas jamais vai ver o reino de Deus, porque está realmente contaminado, corrompido. É conhecido de Deus. Veja mais, 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, que fique bem claro, né? 1 Coríntios capítulo 6, no verso 9, diz assim a palavra de Deus: ou não sabeis? Então, se não sabia, fica sabendo, não é? Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, não deixa ninguém te enganar. O diabo, o mundo que nós estamos hoje vivendo, né, uma desconstrução das coisas de Deus, da palavra de Deus. É liberdade total. Estão confundindo liberdade com libertinagem, né? E aqui a Bíblia diz: não deixa ninguém te enganar. Há uma reversão, uma inversão de valores, né, desse mundo e do diabo, que está entrando no meio da igreja, no meio do povo de Deus, na história de toda a igreja. E mais, eu diria, uma rapidez, né, uma coisa devastadora. O nosso pastor, fundador dessa igreja, né, ele conversava com a gente. É lógico, na adolescência, o homem, eu não estou aqui, né, mas o homem gosta de ver mulher mesmo, quer, né, curioso e tal. Mas ele disse, havia um tempo, né, em que a gente ficava, os corners boys, né, os rapazes do canto da rua, de olho nas moças e tal, para ver se conseguia ver o calcanhar quando a menina atravessava, né? Hoje as mulheres andam com um V maiúsculo, né? Hoje chamam um V maiúsculo, se expondo. E até dentro das igrejas, né? Acabou. Então não deixa ninguém te enganar, né? Diz, olha, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, aquela pessoa amaldiçoador, né, que gosta de jogar pragas, esse tipo de comportamento, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Ou seja, aqueles que praticam a iniquidade. Né? Muito cuidado. Apocalipse capítulo 21, diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, no versículo 8. Quanto, porém, aos covardes,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Coisa terrível. A Bíblia fala que haverá choro, ranger de dentes, né? Vai ser lançado para sempre, fora mesmo da presença de Deus. No capítulo 22, diz assim, olha, no verso 15: fora ficam os cães, não é cachorro não, né? Os cães aqui são toda essa raça, eu diria assim, né, de carne contaminada, caída, chega a ponto de uma depravação total. Os cães sodomitas, nessa área mesmo, né, a ponto mesmo de mudarem a própria natureza. Abra sua Bíblia em Romanos, segure aqui, no capítulo 1, nós vemos aqui a depravação, a que ponto chega o homem, né? No capítulo 1, no versículo 23, diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Deus mesmo vai, né? Gosta disso, então vai, está entregue. Isso é uma coisa terrível. Deus mesmo desistiu. Vai. Pelas concupiscências, veja, dos seus próprios corações, das intenções, né, que vai para as ações práticas, para desonrar os seus corpos entre si, pois eles mudaram, veja, a verdade de Deus, não é? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Hoje existe mundialmente, viu, irmãos, uma tentativa de mudar a verdade em mentira, uma doutrina de mudança chamada, né, ideologia de gênero, dizer que você, uma criança, ela não nasce um homem e uma mulher, ele vai escolher o que ela vai ser. Ou seja, mudando a verdade de Deus. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, né? Mas deturpando, mudando, diz aqui a palavra de Deus, né? Em mentira, adorando, veja, e servindo a criatura, servindo mesmo os seus desejos, as concupiscências do engano, né? A luxúria, enfim, irmãos, tudo isso, né? Contra Deus. Deus está errado. Eu nasci no corpo errado. Não pode. Veja a que ponto o pecado contamina o homem. Mudando mesmo. Diz aqui, olha. E se cultua, se adora, né? Serve mesmo a criatura, os desejos, e culpa Deus. Deus está errado, Deus errou. Vão pagar um alto preço, né? Diz aqui, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. Por causa disso, né? Desse alto grau de falta de temor, de falta de compreensão, de uma depravação total, chega a esse nível, diz aqui a palavra de Deus,
Deus entrega mesmo. Vai, né? Vai, diz Deus, as paixões infames, porque até as suas mulheres, veja, porque até chegaram a esse ponto, né? A esse nível, mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro contrário, a natureza, né? A natureza. Semelhantemente, da mesma maneira, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente a sua sensualidade, cometendo torpeza. Essa palavra é dura, viu? Torpeza, é vergonhoso, é um ato mesmo sórdido, é indecência, é obsceno, é imoral. É isso que é torpeza. Homens com homens e recebendo em si mesmo a sua merecida punição. Veja, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus próprio entregou-os, né, a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, que são à luz da natureza de Deus. Mas o mundo está revertendo, dizendo que é normal, é conveniente, né? É uma conveniência. E há mesmo um sistema, né, que é poderoso, que eu falei do mundo, diabólico, mundano, revertendo mesmo a verdade de Deus em mentira. Diz aqui, cheio de toda, olha só, a característica, o comportamento dessas pessoas, cheio de toda injustiça, malícia, são maliciosos, avarentos e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus. Deus aborrece, né, esse tipo de comportamento. Insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobediente aos pais. Interessante, né? Geralmente desobediente aos pais. Os pais estão errados. Tadinho do papai e da mamãe, né? Aqui, vai. Insensatos, sem falta de senso, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, sabem sim. O homem tem consciência, a mulher, que vai ser punido por Deus. Não tem conversa, né? Não tem blá blá blá, mimimi, não. Eles sabem, no fundo eles sabem, e se rebelam propositalmente, diz aqui a palavra de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, já que eu estou no inferno mesmo, então eu vou arrastar o máximo que eu puder, né? Esse Deus aí e tal, blasfemadores, enfim, né, vão receber a justa sentença de Deus. Veja, que são passíveis de morte, né? Essa morte, irmãos, que nós temos tratado aqui, a morte eterna, separação eterna de Deus. Veja, que são passíveis, os que tais coisas, o quê? Praticam. Olha, irmãos, não tem diferença de pecado não, viu? Um mentiroso vai para o inferno, um ladrão vai para o inferno, um assassino vai para o inferno, e quem pratica essas coisas. Agora tem que deixar a prática, né? Tem que deixar. Não está condenado se deixar, não. Não praticar mais. Mas eu não posso, eu não consigo. Realmente tu não consegue, não. Tu não pode, não. Nem eu. Mas tem um que pode reverter esse quadro em tua vida, em minha vida, né? E ele tem feito isso em muitas vidas. Então diz aqui,
os tais coisas praticam. Veja, e não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, um governo mundial, uma governância, né, instituída, institucionalizada, está passando a ser lei em vários países, não é só no Brasil, mas está chegando aqui, vem e vai para ficar, viu? Veio para ficar. Os países desenvolvidos e tal já tem, né, coisas terríveis acontecendo. Não é só no Brasil não, viu? É uma onda mundialmente. E as pessoas que aprovam os que assim procedem. Amados, diz aqui, olha, capítulo 2, verso 5. É maravilhoso, olha. Portanto, verso 1: és indesculpáveis quando julgas ao homem, quem quer que seja, pois no que julgas a outro, a ti mesmo condena, pois praticas as próprias coisas que condena. Tem muita gente, né, apontando o dedo para alguém de algum pecado, de alguma atitude, de alguma prática, mas escuta, tem 3 para ti, né? E um que Deus está julgando todo. Jesus diz, olha, tira a trave do teu olho, né? Abre o teu olho para te acusar alguém. Se examina. E é muito bom a gente praticar esse tipo de comportamento. Veja, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vida verdadeira, diz aqui a palavra, é contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Não vai se livrar, né? Verso 5: mas segundo a dureza de coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira de Deus, que retribuirá a cada um o seu procedimento. Veja, amados, é individual, né? É pessoal, é você com Deus, e é bom. Eu queria mesmo escancarar a carne, né? Desmascarar nessa manhã o que é a carne, a minha, a tua, a nossa carne, essa inimiga de Deus. Quando eu falo carne, vocês entenderam, é o corpo e a alma, é o pacote, né? É o pacote completo. Então diz aqui, natureza caída, contaminada, de obras conhecidas e triste falar, né? Uma natureza já condenada. Sabe, amados, isso aqui é resumido pela palavra pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, a condenação eterna de Deus. Então vejam, né? O que é a carne, esse inimigo íntimo teu, esse inimigo íntimo meu, inimigo de Deus, e que nós temos agora, sabe, que conviver, não é? Estabelecido quem é, como é, que eu tenho que conviver, está aqui. Isso sou eu, não é? Isso somos nós. Deus odeia, irmãos, o pecado é contra Deus, mas Ele ama o pecador, né? Eu esses dias estava conversando com os irmãos, tem que ter muito cuidado com essa mensagem, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, é como se estivesse separando as duas coisas, entendeu? O pecado é uma coisa e o pecador é outra. Tadinho do pecador, né? Deus ama o bichinho, o pecado não. Mas sabe, amados, está junto. O pecado, ele habita no pecador. E Deus olha o homem como pecado.
E ele vai, irmãos, ele vai fazer com o pecado o que ele fez com Jesus Cristo. A Bíblia diz que agradou Jeová moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus pune o pecado. Ezequiel, capítulo 18, abra sua Bíblia aí. Ezequiel, capítulo 18. Verso 4 diz assim, olha: eis que todas as almas são minhas, não é? Todas. Alma vivente, corpo e alma. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Não tem conversa. É a sentença de Deus. Veja aqui no verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso, veja, se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Deus está tratando da segunda morte, né? Da morte eterna. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou viverá. Irmãos, Deus é especialista, escute, em tratar com o pecado. Ele perdoa aquele que realmente se arrepende, diz aqui. Deixa, pode ser quem seja, pode ser quem for, o maior bandido desse mundo, assassino, estuprador, que seja, viu? Se esse homem, ele se converter, ele abandonar o pecado, quem promete é Deus. Havia 2 ladrões, né? Homicidas, um ao lado de Jesus e o outro ao lado de Jesus. Ambos foram condenados pelas obras que praticavam, justamente. Mas um se arrependeu. E o que Jesus fez com ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Salvou esse homem, não é? Mas o outro blasfemava, ignorava, desprezava. A Bíblia não fala dele, né? Então diz aqui, olha: de todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso, Deus diz, eu tenho prazer na morte do perverso? Não. Muito pelo contrário. Deus não tem prazer na morte do ímpio, do iníquo. A Bíblia diz lá, o Pedro falando que a vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, não é? Mas diz o Senhor aqui, Deus: não desejo eu que antes ele se converta dos seus maus caminhos e viva, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo segundo todas as suas abominações que faz o perverso, acaso viverá? Todos os atos de justiça que tiver praticado, não me fará memória, e a sua transgressão como que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então, irmãos, a condenação e você vai ter que conviver. Deus pune o pecado, né? Mas, irmãos, nós estamos lendo aqui, volte para Romanos, capítulo 8, né? Diz aqui a palavra de Deus:
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem realmente será contra nós? Nós quem? Irmãos, esses que têm a natureza caída, têm a natureza contaminada, corrompida, de obras conhecidas, condenadas, né? Mas, irmãos, Deus fez uma nova natureza, uma nova criatura, uma nova criação, e é isso que Paulo está dizendo aqui, né? Sabemos disso, e você e eu agora, pela graça de Deus, não pelo que eu só era isso aqui, né? Essa carne, corpo e alma contaminada, mas Ele nos fez uma nova criatura, uma nova criação, e aí vai ter esse combate que eu estou tratando aqui, essa guerra, né? Essa guerra espiritual, esses inimigos que você e eu temos que enfrentar, temos que lutar, os exteriores, que é o mundo, que é o diabo, e esse interior, que é a carne. Mas, irmãos, é o clímax, né, da mensagem, dessas 3 mensagens, 4, sobre os inimigos de Deus. Então Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Eles. Mas temos Deus agora ao nosso lado, né? E eu tenho alguns versículos, antes que o Valmir se toque, eu quero dar para você, né? Olha, temos o Todo-Poderoso, viu? Ao nosso lado. É Ele que está contigo, para nós assim sermos vitoriosos contra esses inimigos. Vamos ver aqui, né? Vamos passear na Bíblia. Eu peguei de Gênesis até, né? Vamos lá, vamos ver o que dá. Para você ver que é a palavra de Deus, do começo ao fim, Deus está conosco, Ele não te deixou só. Gênesis capítulo 15, eu peguei alguns, viu? A Bíblia está cheia dessas promessas, dessas palavras. Gênesis capítulo 15, verso 1 diz, olha: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, irmãos, não tema esses inimigos, porque Abraão, Albertão, Rodrigão, não temas, irmãos, ele é teu inimigo, mas eu sou o teu escudo, a tua proteção, diz o Senhor, e o teu galardão será sobremodo grande. O crente Abraão, tu tens um galardão também. Deus preparou para ti, igualmente a Abraão, né? Ele vai guardar. Números capítulo 14, versículo 9, Números 14, 9, diz assim a palavra de Deus: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Esses inimigos são, né? E não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Os inimigos de Deus, né? Deus está dizendo, retirou-se deles o seu amparo. Veja, o Senhor é conosco, viu? O Senhor é conosco, não temais, Ele te guarda. Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31, verso 22. Diz assim: assim Moisés naquele mesmo dia escreveu este cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: ser forte e corajoso,
Tu vais enfrentar esses inimigos. Seja forte, seja corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Veja, eu, né, Deus está dizendo, serei contigo. Essa batalha espiritual que você está travando. 33, Deuteronômio 33 e 29, diz assim, olha, feliz és tu, ó Israel. Feliz és tu, meu irmão, aqui nessa manhã. Antes você era um Jacó, né, um suplantador, e Deus te fez Israel, um príncipe com Deus. Diz aqui, quem é como tu? Povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos. Quem são os teus inimigos, meu amado irmão, minha amada irmã? É o diabo, Satanás, né? É esse mundo tenebroso, é a tua carne. Os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre os seus altos, né? É Deus que está falando. O Valmeci já bateu. Vamos aqui adiantar um pouquinho. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Divaldo gosta muito desse versículo, né, Divaldo? Diz assim, olha, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Lembra da carne criada por Deus perfeita, que ela caiu, mas Deus aqui formou Israel, um príncipe com Deus, uma nova criação. Não temas, porque eu te remi, foi Ele. Chamei-te pelo teu nome pessoal, tu és o quê? Meu. Irmãos, tu és do Senhor. Veja, não é se passares, não, é quando você vai passar pelas tribulações, pelas angústias, pelas doenças, pelas dificuldades, pelas pressões, depressões, angústia, todos esses inimigos. Quando tu passares pelas águas, eu serei contigo, né? Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que foste precioso aos meus olhos. Irmãos, que maravilha, você, meu precioso, né? Tem um filme lá, o meu precioso, My Precious, está aqui. Tu és precioso aos olhos de Deus, digno de honra, eu te amei, e darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente, e a juntarei desde o Ocidente. Amém? Amém. Mas as crianças não chegaram, deixa eu terminar aqui. Mateus, vamos lá, vou encerrar aqui. Mateus capítulo 28, bem conhecido nosso, né? 28, 18. Olha, irmãos, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E verso 20, a parte B, né? E eis que eu estou convosco, contigo. Veja, irmãos, todos os dias da tua vida, da minha vida, até a consumação do século. A nossa amada Paulinha partiu sexta-feira passada, né? Mas Deus estava com ela até o fim. Ela está melhor do que nós, viu? Acabou a dor, o pranto, o choro dela, a agonia, a angústia. Ela está com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Daqui a pouquinho eu estou lá com a Paulinha,
pela graça de Deus, né? Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu o bem maior, a salvação eterna em Cristo Jesus. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor tem preparado tudo maravilhosamente bem. Mas é bom saber, esclarecer, que nós temos inimigos poderosos, Pai. Esses inimigos exteriores, o diabo, o Satanás, esse mundo tenebroso com as suas características, e a minha carne, eu mesmo. Nos ajuda, Senhor, a vencê-los, não com a nossa capacidade, com a nossa competência, com o nosso poder, que nós não temos. Nós não podemos vencê-los, Pai. Mas como acabamos de ouvir, Tua promessa, a Tua palavra, a Tua presença é conosco. E contigo, Pai, nós somos mais que vencedores. Nós podemos sim submetê-los, colocá-los debaixo mesmo dos nossos pés. Nos ajuda nessa manhã, como igreja aqui, a compreender realmente quem nós estamos enfrentando. Ajuda os meus irmãos a saírem daqui mais fortes, fortificados com a Tua palavra. E se porventura entre nós alguém que está realmente ainda preso, dominado pelo príncipe, pelo diabo, pelo mundo e pela carne, possa mesmo, Pai, correr a Ti, buscar a Ti o socorro, o arrependimento, a salvação em Cristo. E nos ajuda, sim, Pai, a continuar, a perseverar na nossa peregrinação. Nos dá capacidade, nos dá poder, e que possamos buscar esse poder em Ti, através da Tua palavra, da comunhão, e nos ajuda mesmo, Senhor. Nós entregamos cada um em Tuas mãos as nossas vidas. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém.